E aí, cria? Tá de boa na altitude aí? Oi? Tá de boa na altitude aí? Até agora eu tô tranquilo. Quando começar a correr. Aí vai apertar. Facu, que tal? Tamo bien, hermano. E aí, Alan? Primeira vez na altitude? Que isso? Surreal isso aqui, irmão. Puxa o ar não vem de jeito nenhum. Bom, Vini, tem jogo hoje, né? Pela Libertadores. É o único 100% aí? Palmeiras é 100%. Eu tô pensando se é o único aqui. Acho que o Vélez ganhou as duas, cara. É. Acho que o Vélez ganhou as duas. Mas enfim, o Vélez perdeu para o Santo Antônio Bolo. Tinha ganhado as duas. Olha como perdeu a invencibilidade, hein? Perdeu da pior maneira possível, hein? Tava indo tão bem. O Palmeiras entra em campo para defender um belíssimo começo de temporada, porque no Brasileiro também, né? Tá invicto só com um empate, Vini. O Vélez acabou perdendo e aí eu ia fazer o trocadilho de que não tem mais cara bobo no futebol, mas a minha cota de trocadilhos hoje já se encerrou. O Palmeiras mudou a logística, viu, Barreto e amigos? Ao invés de treinar na véspera no Brasil e viajar depois para já chegar em regime de concentração, o Palmeiras viajou na terça, fez um treino ontem em La Paz para já se ambientar a altitude, 3.600 metros, fez ali no estádio do The Strongest e sem alguns jogadores importantes, né? O Palmeiras viajou sem o Mikael, sem o Rios e sem o Vitor Roque. A gente se acostumou muito nos últimos meses a ver times e jogadores rivais questionando o gramado do Allianz Parque, o gramado do Palmeiras, e dessa vez é o Palmeiras quem reclama do gramado do Castelão, dizendo que a grama alta, seca e com alguns buracos no último jogo contra o Fortaleza resultou em dores no tornozelo do Mikael, que teve um entorse, e dores também no tornozelo do Vitor Roque. Então, esses três jogadores não viajaram, ainda assim, pelo que a gente viu no campinho, é um time que tem boas possibilidades de voltar desse jogo com um bom resultado, apesar da altitude e apesar da empolgação, né? O presidente do Bolívar disse que enfrentar um time com tanto dinheiro como é o Palmeiras hoje não é para qualquer um, só que o Bolívar tem alma e vai jogar o jogo da vida, então tá todo mundo empolgado, entendendo que dá para derrotar esse Palmeiras, e o Palmeiras, mesmo com desfalques e com altitude, também chega embalado e empolgado aí, imaginando que vai dar para trazer um bom resultado, Barreto. O Bolívar é parceiro do Grupo City, né? É uma situação um pouquinho diferente, né? Ele não pertence ao grupo como o Bahia. É o melhor time da Bolívia. Ou seja, também não é um pobrezinho assim. Não. Nessa comparação. Tem menos dinheiro que o Palmeiras, evidentemente. Tem bons times, já tem 3 pontos, enfim. Agora, o Vini, eu estava vendo aqui a escalação do GE.com, a prévia. Eu achei, se for isso aqui mesmo, que normalmente as comissões não divulgam os times, os repórteres vão na apuração, é um time que me surpreende ele botar esse time em campo na altitude. Eu achei que ele ia poupar mais. O que me passa a impressão é que ele está de olho, não é nem na classificação, é no primeiro lugar na classificação geral. Ele não está querendo deixar escapar isso. É o que garante o mando de campo no jogo de volta, exatamente, até a semifinal. Porque Afinal, eu tinha jogo único. certeza que ele ia poupar mais gente. Se for esse time aí, ele não está olhando para a classificação, ele está olhando para a classificação geral. Qual é a sua leitura sobre isso? Eu tô contigo e a mim também surpreendeu bastante essa prévia. A gente pode até colocar de novo na sequência para debater. Eu acho que de última hora pode pintar novidade. O Abel é um cara que controla muita carga e é um cara que pensa muito nesse aspecto de já escalar um time pensando no próximo jogo. Então, eu não me surpreenderia... Esse nosso campinho aí, Vini, só para pontuar, se baseia no levantamento dos nossos colegas do GE. Globo. Então, tem essas duas dúvidas aí pelo lado esquerdo, né? Que estão presentes lá em La Paz, a apuração do Eduardo Rodrigues, nosso parceiro do GE. Globo, setorista do Palmeiras, ele traz essa prévia, e eu também, quando vi essa prévia, me surpreendi, porque conhecendo a maneira do Abel trabalhar, eu imaginava, não um time totalmente reserva, o Abel também não costuma fazer isso. Fez em ocasiões pontuais, quando o jogo era de estreia de Libertadores no meio de 2 finais do Campeonato Paulista, aí sim, vai com um time 100% reserva, mas acho que pode pintar uma ou outra novidade aí, e um time com mais cara de misto do que de time titular. Bom, nós temos aspas dos jogadores do Palmeiras falando sobre a altitude, que é sempre um rival a ser encarado, né, quando se vai jogar em La Paz. Vamos ouvi-los.
E aí, cria? Tá de boa na altitude aí? Oi? Tá de boa na altitude aí? Até agora eu tô tranquilo. Quando começar a correr. Aí vai apertar. Facu, que tal? Estamos bem, hermano. E aí, Alan? Primeira vez na altitude? Que isso? Surreal isso aqui, irmão. Puxa o ar não vem de jeito nenhum. Material produzido pela TV do Palmeiras. E o repórter não estava ofegante, então ele não estava sentindo altitude. Não correu, né? Não precisa correr. Mas os nossos companheiros que vão nunca cobriram um jogo lá em La Paz. Já... Nunca foi a Bolívia também. Time reserva? Olha, esse time não é tão reserva assim não, tem muito jogador titular aí. E os reservas que entram são reservas no nível muito alto, né? Então é um time fortíssimo do Palmeiras. Fortíssimo a confirmar essa escalação aí para brigar pelo resultado. Claro, entendendo a dinâmica que é jogar a 3.600 metros acima do nível do mar. É esse ano, né, a maior altitude possível em Libertadores, não em Sul-Americana, que Sul-Americana tem o Potosí, é mais alto ainda. Então você precisa saber que é um jogo, e o Palmeiras já sabe, né? Porque todo ano vai lá também, né? Vira e mexe, está subindo. Impressionante. Ou para jogar com o Strongest, ou para jogar com o Bolívar. Esse ano não tem o Always Red, mas é um time que tem participado também. Então ele sabe como é jogar na altitude, é difícil, o time fisicamente sente muito, a bola vai mais rápido, do outro lado tem um time que é o Bolívar, que tem melhorado muito. Mas da última vez, o Palmeiras botou um time completamente reserva e perdeu lá. Hoje não. Hoje não é um time completamente reserva, um time que tem jogadores ali que são titulares. E os reservas, entre aspas, são jogadores de muito bom nível. Então, se tiver o Paulinho, imagina. O Paulinho não é titular? Não é titular ainda, porque está em recuperação. Mas quando tiver pleno fisicamente, vai ser titular do time. Então você... Esse ataque com Felipe Anderson bem na direita, Estevão, Paulinho, é muito forte, né? É muito bom forte, e muito forte. com muita capacidade de se associar. E o Flaco também, né? Mas... E o Flaco é tratado ali de forma jocosa, às vezes, mas é um centroavante que quando sai para jogar, não é bobo. Sim. Tem suas virtudes, consegue tabelar, consegue abrir espaço para quem vem de trás. O Estevão, num posicionamento diferente agora, tendo mais liberdade para centralizar, para ser um meia como ele era na base. Então é interessante também porque o Estevão, eu concordava com parte das críticas ao Abel de deixar ele muito preso ali, abrindo demais o campo, porque é da ideia do Abel. O Abel gosta de ter jogadores que dão essa amplitude pelos lados, mas no caso do Estevão, às vezes a bola ou demorava muito a chegar, porque os adversários marcam, ou ficava ali muito refém do 1 contra 1 dele. Ficou previsível, né? Previsível. E aí com o Estevão circulando mais pelo meio e o Felipe Anderson jogando numa posição em que ele sempre rendeu bem na Europa, acho que o Palmeiras ganha mais repertório e aí tem a possibilidade maravilhosa de encaixar Estevão com Paulinho, porque o Paulinho também não é um ponta. O Paulinho é um jogador, é um segundo atacante, circula muito por ali, gosta de gol. Então, se ele se associar para tabelar com o Estevão, ganhando esse entrosamento com o Estevão mais centralizado, eu vejo que o Palmeiras tem muito potencial de achar um ataque poderosíssimo, que aí com o Vitor Roque à disposição, é um ataque com muita mobilidade, jogadores muito talentosos e aproveitar o Estevão nesses meses que restam. Hoje, inclusive, é aniversário de Estevão. Eu ia te dizer isso, 24 de abril de 2007. 18 anos. O menino Estevão, hoje completando 18 anos. Já pode dirigir. Estevão, viu, o amigo Não é bem assim. Ele pode dirigir automóveis, porque no time do Palmeiras ele já é um condutor. Que O nosso doutor Eugênio Breira. Muito bem. Não é assim? Eu errei? Mudou a lei? Não, ele agora já pode entrar na autoescola. O processo é lento, hein? Entra na autoescola, faz um número X de aulas online. É demorado. Eu sei porque meu filho passou por isso recentemente. Depois vai marcar para fazer as aulas práticas. Depois das aulas práticas tem que ser, acho que 20, sei lá. Aí que vai marcar para fazer o exame. E olha, o exame é complicado, hein? Para não falar outra coisa. O cara mexeu a mão aqui, tá fora, sai! E na minha época, depois que você tirava a carta, ainda tinha um ano de permissão. Ainda tem, né? Um ano que você fica com uma licença para depois, se não tiver nenhuma multa, aí você pode ter a carteira definitiva. O Estevão vai ter a permissão em Londres.
passeando pelas ruas de Londres. É isso. Lá Então, é mais- assim, lá é mais completou difícil, 18 porque é anos, tudo pode ao dirigir. Não, contrário. agora começa o processo. Em E as Londres, provas são complicadas, hein? em Londres vai ser mais difícil. Você sabe que a direção é do lado direito do carro, as ruas, tudo ao contrário. Vai ser mais fácil ele tentar conduzir o futebol ali do Pela Chelsea. direita ele sabe. Pela direita ele sabe? sabe. Aê, Não garoto. safos hoje. E talvez seja a última oportunidade do Estevão de jogar na altitude, de ter esse desafio, que é complicado para qualquer jogador, mesmo jogadores jovens, tem muito também da fisiologia, né? Cada corpo reage de uma forma diferente. Então, o Estevão, e aí até do lado do Abel, já acostumado com esse tipo de desafio, é fundamental fazer com que o time tenha uma capacidade mínima de retenção de bola lá na frente, para acalmar o jogo, para não ficar ali só aquele jogo vivo que os times bolivianos como um todo, não só o Bolívar, né? O The Strongest, quando joga lá também, pratica esse jogo muito intenso, o tempo inteiro no campo de ataque, para sufocar e vencer pelo cansaço. O Felipe Luiz falou sobre isso, né? Como é desafiador, mas ao mesmo tempo uma honra poder enfrentar esse tipo de desafio na Libertadores, da altitude. Legal, um técnico valorizar isso, porque geralmente é só pancada. Nossa, meu Deus, é desumano. É difícil, mas é uma condição que os times têm de lidar, e ainda mais times brasileiros, que têm uma condição financeira muito maior, capacidade de montar elencos robustos e logísticas que ajudem a amenizar o impacto da altitude. Para o Palmeiras também é esse desafio de conseguir sair um pouco de um script que o Palmeiras também gosta, que é do jogo intenso, da bola viva o tempo inteiro, e hoje é um jogo para acalmar mais. Teve um monstro do futebol que uma vez o time dele ia jogar lá na altitude contra a seleção boliviana e ele fez elogios antes do jogo. A Bolívia, a La Paz, e jogar na altitude não é problema, levou 6 ou 7. Quem era? Diego Armando Maradona. Olha só. Quando era técnico da seleção argentina, lembra? Não lembro se foi 6 ou 7 que a Argentina levou. É difícil jogar lá, realmente. Mas o Maradona podia falar o que quisesse sobre futebol, porque aquele... E o Maradona era muito amigo do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Então encheu a bola ali para... Do lado político ali. Dar uma moral pro Evo, mas de fato. E é ruim quando entra nessa parte de criminalizar a altitude. Nossa, não pode ter jogo nesse lugar. O Bolívar é de La Paz. Tem que jogar lá. La Paz, os outros que se adaptem da maneira que puderem. Então, o Flamengo, por exemplo, detectou que De La Cruz e Alan têm restrição de jogar, restrição médica até, se sentem mal na altitude. Não foram relacionados. Então, isso faz... Mas aí vai muito em cima do que você falou de um time que possui um elenco vasto para poder lidar com esse tipo de situação. Exato. E unindo todas essas dificuldades, o bom time que tem o Bolívar, que é realmente o maior adversário do Palmeiras nesse grupo da Libertadores... Hoje eu acho que, assim, óbvio, o Palmeiras hoje, contra qualquer clube da América do Sul, ele entra para tentar ganhar o jogo, independentemente se for fora de casa ou como mandante. Mas um empatezinho hoje já garante o Palmeiras basicamente na próxima fase, né? Pelas 2 vitórias no início da competição, um empate hoje tá maravilhoso também. Outro grande jogo pela Libertadores da América é Bahia e Atlético. Bom, galera do Verdão, é isso aí, rapaziada. Jogo importante para o Palmeiras. O Palmeiras é líder no seu grupo. É o que eu acho que teria que ser feito mesmo. Colocar um time reserva para esse jogo, né? Um time misto. E tentar aí dar carga para esse jogador, diminuir a carga, né? Colocar jogadores já um pouco descansados, tentar rodar o máximo possível esses jogadores para não chegar ali no meio da temporada e a gente ter aí muitos jogadores quebrados, né? O Palmeiras vai estar dosando bem isso daí e é o melhor a ser feito no momento. Tem que dosar esses jogadores para não acontecer o que aconteceu nos últimos anos. Chegou ali no final da temporada, o Palmeiras acabava sendo eliminado das Copas e tinha um gás para buscar o Campeonato Brasileiro. O jeito que o Palmeiras está agora, ele não vai precisar, né, ficar dosando muito, porque tem um elenco maior, mas vai ter que dosar, vai ter que dar uma quebrada no gelo aí, pelo menos por enquanto, para ver o que dá para sentir, né? Vai com a força máxima no Brasileiro. Se
tiver dando para ir, meu irmão, você abre mão da Copa do Brasil, abre mão de alguma coisa. Porque o Brasileirão eu acho que é o mais importante, né? Porque a Copa você faz um jogo ruim, você é eliminado. Aí você abriu mão do Brasileiro, aí já era.